A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Você que acessa pela primeira vez, seja bem-vindo também. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para você estar recebendo sempre as nossas meditações. E hoje nós vamos meditar a palavra de sabedoria que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 32. Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 32. Faz parte da parábola do filho pródigo. Você conhece bem. Mas hoje nós vamos falar sobre o irmão do filho pródigo. Vamos ler juntos? O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como você sabe, a parábola do filho pródigo, ela começa quando aquele filho sai de casa, pede todos os seus bens, o pai cede generosamente, e ele parte para o mundo e faz uma quantidade imensa de loucuras. Inclusive, como diz aqui, o irmão do filho pródigo gasta com as meretrizes, enfim, se desencaminha totalmente. Mas num determinado momento ali, numa vida difícil, trabalhando para alguém que não lhe dava valor, tendo que comer até mesmo a lavagem dos porcos, ele cai em si e fala: vou voltar para casa. Pelo menos se o meu pai me tratar como trata os servos dele, já está melhor do que eu estou vivendo aqui. Então essa é a parábola. E o bonito da parábola é que quando o filho é recebido, o pai corre até ele. Ele ia em direção ao pai dizendo: não, eu não mereço nada, pai. Sabe, olha, me trata como um servo seu. Mas o pai recebe com alegria, com grande amor, com aquele abraço que todos nós gostamos de receber, mesmo quando estamos errados, mas nos sentimos novamente acolhidos. E aí está o ensinamento. Se nós observarmos o contexto todo, nós vamos entender que Deus é um pai assim. E hoje nós queremos focar nisso e na reação dos dois filhos diante do que o pai representava para eles. Vocês sabem que aqui Jesus estava falando essa parábola para os fariseus, que tinham muitas críticas em relação a Jesus, né? E falava que ele comia com os pecadores e tudo mais. Então Jesus conta essa parábola para falar daqueles que retornam, né? Mas os fariseus, aqueles judeus piedosos, tradicionais, eles diziam assim: como esse irmão do filho pródigo, ele gastou tudo, agora volta, meu pai recebe. Então aqueles mais tradicionais se assustam às vezes quando acontece de alguém retornar à igreja, alguém que se perverteu, alguém que saiu pela vida, que errou. A gente poderia até dizer que esse irmão do filho pródigo tinha razão.
Mas a grande verdade, meu irmão, é que nós precisamos compreender, e é o que eu me propunha no início dessa reflexão, nós precisamos entender o coração do Pai. E isso para criar uma familiaridade maior com o Pai, como Jesus tinha. Por isso ele contou essa parábola. E o comportamento de Jesus decorria justamente dessa intimidade que ele tinha com o Pai e podia captar os sentimentos do coração do Pai e traduzir isso para as pessoas daquela época e também as pessoas aqui da nossa época. E olha que bonito, ele soube, o coração do Pai soube compreender o filho que se foi, que se aventurou, que errou, que deu cabeçadas na vida, como a gente diz por aí, mas que depois voltou. Isso acontece com quantas pessoas? Muitos de nós. E graças a Deus quando a gente tem um bom senso de voltar, com humildade, com simplicidade, e reencontrar o carinho do Pai, o amor, o abraço do Pai. Por outro lado, o Pai esperava que aquele outro filho, que como os fariseus tradicionais, os religiosos tradicionais da época se comportavam, perfigurou bem esse comportamento dos fariseus da época, o Pai esperava que esses que estavam sempre ali, sempre perto, sempre foram religiosos, sempre foram dedicados, tivessem um coração semelhante ao dele, de acolher o irmão que voltava. Mas o que aconteceu? O irmão se revolta, cria empecilho, dificuldade, mal-estar, porque o seu coração não era semelhante ao do Pai. E era isso que Jesus estava advertindo aos fariseus, aos tradicionais, aos extremamente religiosos que não compreendiam esse irmão que voltava e principalmente não compreendiam o perdão do Pai. Meu irmão, Deus é assim. Eu queria que você, comigo, entendesse como Deus é hoje. É muito importante que você perceba esse coração de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas de má vida, mas também convivia com as pessoas religiosas da época, aquelas mulheres piedosas que o acompanhavam. Jesus sabia acolher a todos como é o coração do Pai. Por isso nós vamos rezar hoje, mas vamos fazer a nossa oração específica para o Pai, primeiro em agradecimento. Nós te agradecemos, Pai, pela tua infinita generosidade e bondade, mesmo diante de todas as nossas burrices, a nossa estupidez, a nossa ignorância, a nossa arrogância. Nós te agradecemos, Pai, porque nos acolhe sempre. Por maiores que sejam os nossos erros e pecados, nos acolhe com aquele abraço carinhoso, com aquele abraço afetuoso, e não poupa esforços, festas, novilhas, chinelo aos pés, anéis aos dedos e tudo que for preciso para nos devolver a dignidade, a fé, a confiança, o amor, nos devolver aquilo que nós somos, filhos de Deus, a nossa posição de filho de Deus. E hoje nós pedimos também para que cure o nosso coração de filho, de irmão do filho pródigo, que às vezes não sabemos aceitar, não sabemos compreender a vossa infinita misericórdia, o vosso infinito amor. Que todos nós saibamos olhar os nossos pecados e saibamos encontrar o caminho de volta, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço para que você compartilhe, para que muitos filhos pródigos ou irmãos dos filhos pródigos que estão por aí possam ter também a sua oportunidade de compreender melhor o coração do Pai Nosso. Até a próxima.